Você já se viu diante de uma escolha de vida realmente boa, mas depois surgiu outra e mais outra, e no fim você se viu no mesmo lugar, paralisado por simplesmente não conseguir decidir qual delas é a melhor? Bom, há uma escritora que compreendeu isso muito bem. Sylvia Plath foi uma poeta, romancista e contista norte-americana. Apesar de ser mais conhecida por sua obra poética, A Redoma de Vidro, seu único romance com inspirações na própria vida, é uma das sínteses mais completas do modo de pensar da autora. Acompanhamos a trajetória de Esther Greenwood, uma jovem promissora que gradativamente entra em um processo de colapso mental. Em uma das passagens do livro, a protagonista relata enxergar os possíveis futuros de sua vida como figos crescendo nas pontas de inúmeros galhos de uma árvore, entrando em uma crise de fome e de paralisação por não saber qual deles escolher. Surpresa ou não, esse trecho do livro tem gerado um certo burburinho nas redes sociais, especialmente numa geração que muito tem a se identificar com ele. E, no vídeo de hoje, analisaremos e, principalmente, entenderemos por que a analogia da figueira de Sylvia Plath é tão poderosa. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Laura Lua, já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar no desempenho do vídeo e sem mais delongas, vamos começar. Eu vi minha vida se ramificando diante de mim como a figueira verde da história. Da ponta de cada galho, como um figo roxo e gordo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. Um figo era um marido, um lar feliz e filhos. O outro figo era uma poeta famosa e o outro era uma professora brilhante. E acima destes havia muitos outros figos que eu não conseguia nem distinguir. Eu me vi sentada embaixo dessa figueira, morrendo de fome, só porque eu não conseguia decidir qual dos figos eu ficaria. Eu queria todos e cada um deles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu estava sentada ali, incapaz de decidir, os figos começaram a enrugar e escurecer, e um por um caíram no chão, aos meus pés. Há muito o que se pode interpretar desse trecho. A hesitação angustiante diante de tantas possíveis boas decisões, a pressão interna e social para trilhar o caminho certo, imposta sobre a personagem e sobre muitos de nós, a ideia de que escolher uma trajetória necessariamente exclui a possibilidade de outra acontecer, o que nos anos 60, época em que o livro foi publicado, era a realidade da maior parte das mulheres, que deveriam optar por constituir uma família ou uma carreira. As palavras de Plath abrem possibilidades de interpretação que, inclusive, conversam com outros autores. Talvez eu não tenha falado o suficiente aqui sobre o quanto eu amo o livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e todas as outras coisas que eu já li dele. Aliás, tem um vídeo aqui no canal em que eu traço um paralelo entre esse livro e a série The Bear. Eu vou colocar aqui na descrição. Mas hoje eu quero relacioná-lo com A Redoma de Vidro. Em Memórias do Subsolo, o narrador, o homem do subsolo, personifica uma figura consciente, crítica e cheia de hipersensibilidade à própria ignorância e às expectativas sociais. Sua ação principal é não agir. Ambos os personagens, aquela sob a figueira e o homem do subsolo, sentem o peso esmagador da própria decisão. A hesitação não é uma simples procrastinação, mas uma forma de autopunição e rejeição ao mundo concreto. Assim como Esther não escolhe nenhum figo, o homem do subsolo recusa-se conscientemente à vida produtiva, pelo excesso de reflexão e deliberação que a sua condição o submete. Essa condição, a de consciência expandida, gera um impasse existencial. Sabendo e refletindo mais, ele se sente ainda mais paralisado. Porque toda ação é, de um certo modo, um comprometimento com a ilusão, com o absurdo que é a realidade. Então, ele permanece parado, mas produz reflexões pungentes que nos questionam. O que significa agir quando se sabe demais? E, sobretudo, por que agir? Seria a consciência uma prisão? Em A Redoma de Vidro, a analogia da figueira representa o medo da amputação de uma abundância de possibilidades pela escolha de uma.
E, em Memórias do Subsolo, o protagonista, com a sua consciência expandida e ação limitada, acaba ficando no mesmo limbo. Outra obra que, a meu ver, traz uma reflexão bem complementar é O Mito de Sísifo, ensaio escrito por Albert Camus e o principal manuscrito da corrente filosófica chamada Absurdismo. Nele, o autor cita a nostalgia e a esperança como subterfúgios para não encarar a falta de sentido, ou seja, o absurdo de existir no mundo, bem como uma forma de não ter que lidar com um destino que inevitavelmente espera por todos nós: a morte. Mas, sabendo disso, por que continuar vivendo? Aí é que tá. Viver consciente e obstinado, mas permanecer desfrutando de tudo que a vida pode oferecer pelo tempo que for possível, é, para Camus, o modo mais livre de se viver. O mito de Sísifo em si é uma analogia do seu pensamento. Um homem é condenado a rolar uma pedra gigante para o topo de uma montanha até ela rolar de volta e ele precisar começar tudo de novo eternamente. Ainda que Sísifo precise repetir uma tarefa aparentemente insensata, Camus defende que a revolta consciente e contínua é o que traz sentido a ela. E talvez o mesmo se aplique para os inúmeros figos com os quais Esther se depara. Enfrentar uma figueira de escolhas pode culminar em uma escolha não tão favorável, mas é sobre continuar testando e repetindo, sem pensar muito no destino para o qual vai levar ou em como teria sido se outra escolha tivesse sido feita. Muitas vezes, o erro pode ser a forma mais interessante de se descobrir o que é certo. Nem passado e nem futuro. Presente. O que é certo hoje, talvez não seja certo amanhã. Enfim, abrace o absurdo. Bom, falar sobre inseguranças em relação ao futuro e a indecisão diante de uma infinitude de possibilidades é algo que conversa demais com a minha geração, a famigerada geração Z, e também com a geração milênio. Não é à toa que o trecho sobre a analogia da figueira de Sylvia Plath tem repercutido bastante nas redes sociais ultimamente. No trecho, é possível perceber um eco moderno. As redes sociais oferecem infinitas vertentes: carreira, lifestyle, ativismo, viagens, mas cada escolha é também uma exclusão. O algoritmo desperta ansiedade e o potencial para agir é substituído pela observação ansiosa. Em um mundo em que as possibilidades mostram-se de maneira simultânea e fluida, cabendo na ponta dos nossos dedos, mas também escorrendo por entre eles, a sensação de urgência e a ansiedade para tomar as decisões mais acertadas parecem mais agudas do que nunca. Não estamos refletindo demasiadamente como o homem do subsolo e nem rolando a pedra para o topo da colina como Sísifo. Estamos presos numa inércia de ação e de pensamento, agravada pela fugacidade com que as informações surgem e se dissipam de nós, e pela angústia que sentimos devido à crença de que essa é a idade para tomar todas as decisões mais importantes, e se não for agora, os figos vão apodrecer e cair. Talvez, como Sylvia Plath e sua personagem, estejamos perdidos em potenciais fantasmas, mas sem nada de fato palpável para chamar de nosso. Quando o medo de falhar nos assombra tanto quanto a rapidez com a qual somos assombrados, talvez a alternativa mais transgressora seja simplesmente dar um tempo. Ao invés de ficar parado sob uma figueira imaginária alimentando a própria paranoia, o mais produtivo a se fazer é virar as costas, voltar para casa e preencher a cabeça com uma outra coisa mais presente, mais concreta. E mesmo se, ao retornar, os inúmeros figos ainda pareçam demais para suportar, lembre-se de que é essa revolta, essa tensão, essa inquietude diante da vida que fazem valer a pena vivê-la. Abrace o medo, abrace o absurdo. Nada é definitivo, vai ficar tudo bem e leva as coisas um pouco menos a sério, ouviu, Laura? Para de pensar. A gente aproveita e já se dá um sermão, enfim. Bom, nós chegamos ao fim de um tema que eu realmente gostei de abordar e seria muito valioso para mim se você deixasse seu comentário contando o que achou da discussão e como você se relaciona com a analogia da figueira. Muito obrigada por chegar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.